O meu primeiro vídeo do canal foi sobre o significado da cruz, né? Sobre o significado do que significa Cristo morreu por mim, que é uma questão central, né, da Bíblia, porém muito negligenciada, principalmente nas igrejas de hoje em dia, né? Eu sei porque eu já frequentei igrejas e muito pouco era falado sobre isso. Era algo visto como algo muito superficial, mas que você não conseguia entender como ele nos salvou, né? Como é feita essa justificação dos pecados, da salvação, como é feita a salvação, né? Como Deus nos salva. Então, hoje eu queria não dar continuidade, mas fazer um pequeno resumo. Eu não quero ser leviana, né? Porque assim a Bíblia é muito rica de informações, então para você conhecer ela plenamente, você precisa realmente dedicar tempo a ler. Mas eu gostaria de fazer um apanhado assim do principal sobre a, a Bíblia, né? Então, assim, eu queria primeiro explicar, né, como ela é dividida, né? Então, a Bíblia começa lá com Gênesis, explicando, né, como foi feita a criação do mundo, a criação do homem. Lembrando que a Bíblia não é um livro científico, ela não tem o intuito de explicar cada coisa como funcionou, então assim não tem lógica algumas pessoas quererem cobrar que nossa, mas como que isso pode ter acontecido, porque isso não está de acordo com a ciência, mas ela não é um livro científico, o objetivo dela não é esse, é um objetivo muito maior de explicar a redenção do povo de Deus. Então, essas outras questões são secundárias. Então, é óbvio que ela não vai se aprofundar em explicar cada questão que tem a ver ou não com a ciência atual, né? E então, assim, é um pensamento muito tosco, digamos assim, né? Que você queira que a Bíblia explique detalhadamente cada coisa conforme a ciência, né? E então, assim, focando na mensagem principal da Bíblia, né? Começa com a criação, depois é explicado o. Só um minutinho que meu gato tá querendo sair. Então, voltando aqui. Então a Bíblia, né, após Gênesis, né, que explica a criação do mundo, a criação do ser humano, o pecado original, ela passa então para os livros históricos. E esses livros históricos, eles mostram a redenção do povo de Deus, né? Então a promessa que Deus tinha da terra prometida, né? Toda a peregrinação do povo de Deus até a terra prometida. Então isso faz uma analogia ao que viria depois do Novo Testamento, né? Com Jesus Cristo. Mas para seguir exatamente a ordem, né? Então, após os livros históricos, você tem os livros proféticos, como por exemplo Isaías, Jeremias, né? Estão dentro desse bloco, entre outros, né? E em Isaías, principalmente, é um livro que eu gosto bastante, é explicado claramente o Evangelho de Jesus Cristo, o que ele viria fazer aqui, de uma forma muito clara. E por isso que eu gostaria de ler essa parte, né, de Isaías, do capítulo 53, né, do versículo 4 ao versículo 11. Isso tem muito a ver com o que eu expliquei no vídeo anterior, então se você não viu, veja.
Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um se desviara pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto dos trabalhos da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então, essa passagem, ela é muito clara, né, sobre o momento ali em que Jesus, né, na verdade é uma profecia, né, isso aconteceu muitos anos antes de Jesus Cristo vir para a Terra e se sacrificar por nós, né, mas ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, e ele pagou o preço por todos esses pecados, toda a punição e a ira de Deus que deveria recair sobre nós, recaiu sobre o Senhor Jesus Cristo, porque ele foi o único ser humano que pisou nessa terra, que conseguiu viver uma vida de obediência completa ao Pai, né? Jesus Cristo sendo totalmente Deus e também totalmente homem durante o tempo que ele esteve aqui. E aí ele pagou a punição pelos nossos pecados, e é por isso que nós podemos ser justificados, né? Ele fez expiação pelo pecado. O que significa expiar o pecado? Significa cobrir, certo? Ele abrandou a ira da divindade, né, de Deus, para que nós pudéssemos ser justificados. Então, o que significa ser justificado? Significa que a justiça dele, pela obediência dele, foi imputada a nós, foi colocada em nós como se fosse nossa justiça, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos, porque nós não poderíamos ser salvos por nós mesmos, porque todos nós pecamos desde que a gente é criança, então seria impossível a salvação pelas obras. Por isso que Cristo teve que vir aqui e se sacrificar por nós. Na verdade, ele não teria que ter vindo, né? O justo seria que todos nós fôssemos condenados ao inferno, porque nós escolhemos desobedecer a Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia, fez esse plano de redenção, certo? Para que nós pudéssemos chegar à nossa terra prometida, que é o céu. Então, da mesma forma que o povo de Israel peregrinou, né, teve esse período de caminhada, né, desde a escravidão até a terra prometida, nós também estamos caminhando aqui nessa terra, né, estamos fazendo a nossa peregrinação aqui, que é temporária, mas com destino
ao céu, né, que é a nossa terra prometida. Que nós chegaremos lá graças ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que nos imputou a sua justiça. E sobre isso, né, depois nós temos os evangelhos, né, então no Novo Testamento, né, acabam os livros proféticos, nós temos o Novo Testamento, né, com os primeiros livros, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, explicando sobre a vida de Jesus aqui na Terra, sobre as pregações, né, que ele fez, sobre as curas, né, mas o objetivo principal, né, as pregações e, por fim, né, o sacrifício dele na cruz. E aí depois nós temos Atos dos Apóstolos, né, que mostra aí a criação da igreja primitiva, e depois disso começa as cartas, né, então principalmente as cartas do apóstolo Paulo, né, começando em Romanos, que é uma parte mais doutrinária da Bíblia, então é uma parte que explica de forma mais clara tudo o que significou, né, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando falou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, são as boas novas, né, as boas notícias, o que ele trouxe para nós aqui, né, o que ele promoveu, né, com a sua vinda, que é a nossa salvação. E ao mesmo tempo que mostra, né, o quanto nós estávamos perdidos e desgarrados, e o quanto nós fomos desobedientes, também mostra, por outro lado, né, a graça e a justiça de Deus, né, que elaborou um plano para que ele pudesse nos justificar mesmo nós não merecendo, né, provando então o amor infinito de Deus pela humanidade. Então, o que ele pede de nós é que nós creiamos no Evangelho. E se nós cremos no Evangelho, nós vamos viver, né, uma vida não perfeita, né, porque ninguém é perfeito, mas uma vida buscando ter comunhão com Deus, né, buscando falar com ele, né? Ele fala com a gente pela Bíblia, a gente fala com ele por meio da oração, então nós temos recursos para estar em comunhão com ele, para que a gente passe então por esse período breve que nós temos aqui na Terra, até o nosso destino final. E essa era a mensagem que eu queria deixar, e é isso.